O autismo, ou transtorno do espectro autista, é uma síndrome caracterizada por problemas na socialização, comunicação e no comportamento, que faz com que a criança apresente algumas características específicas, como dificuldade na fala e em expressar ideias, sentimentos, mal-estar em meio aos outros e pouco contato visual, além de padrões repetitivos e movimentos estereotipados, como ficar muito tempo sentado, balançando o corpo para frente e para trás. O que se percebe hoje é um aumento maior no número de crianças autistas no mundo. O assunto faz parte até do currículo do curso de medicina, o que não ocorria antigamente. Mas como reconhecer uma criança autista e como ajudá-la? O que há de novidade em diagnóstico e tratamento? E eu recebo no check-up de hoje a doutora Erlane Ribeiro. Ela é geneticista do Hospital Infantil Albert Sabin, tem uma vasta experiência com autismo, trabalha com autismo desde 1995. Temos muito para conversar hoje, não é, doutora Erlane? Ela conhece um autista só pela fala, só pelo olhar, dá para reconhecer? Os casos mais clássicos, com certeza. E autismo é muito frequente em todas as escolas e todas as casas de reabilitação, APAE, hospitais. A gente tem muitas crianças autistas, muitas vezes sem diagnóstico. Crianças que você vê, que convivem com você e você às vezes nem sabe que são autistas, né? Porque há um aumento, a gente pode dizer que há um aumento no número de crianças autistas nos últimos anos, ou esse diagnóstico que tem sido feito com mais frequência? Na verdade, não se sabe qual das duas. Então, pode ser que os números absolutos realmente estejam aumentando ou que as pessoas estão reconhecendo melhor, já que antigamente esse nome não era nem citado nas faculdades de medicina e hoje todo curso de medicina se fala de crianças autistas para que as pessoas cada vez mais reconheçam. Outra medida que foi tomada no nosso país, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles determinaram que um determinado checklist deve ser feito por todo pediatra para tentar triar precocemente esses casos que sejam possíveis, crianças com autismo, para que seja feito o diagnóstico precoce. O que é o autismo, doutora, e como reconhecer uma criança autista? Uma mãe, um pai, como essa mãe, como esse pai podem reconhecer quais são os primeiros sinais? Bom, depende muito da gravidade de cada caso. Tem crianças com autismo que logo desde a maternidade você pode reconhecer aquela criança que chora por tudo, chora o tempo inteiro. Ou então aquela muito quietinha, que quando a mãe bota no colo para amamentar, ela não olha para a mãe, ela não liga se está comendo, se não está. Aquela criança boazinha demais, que dorme o tempo inteiro, isso não está correto. Mas algumas crianças, elas podem passar a infância toda, como aquela criança quietinha, que gosta muito do computador, que não sai para brincar com os outros, que não fica no meio da muvuca com os amiguinhos, e cresce, vira adulto, e às vezes as pessoas não reconhecem que são crianças com dificuldade de socialização. Passam a adolescência envergonhados, não arranja nenhuma namorada, só quer estudar, só quer o computador, e se tornam adultos, mas que podem ser adultos extremamente produtivos, inclusive pessoas famosas no mundo. Como Steve Jobs? Sim, Walt Disney, como Albert Einstein. Então, são pessoas que todo mundo diz assim, são pessoas de sucesso na vida, são pessoas importantes no mundo. Extremamente inteligentes. Mas se você for olhar a vida pessoal, sempre tem alguma coisa que consideramos que no meio da normalidade não deu certo. Então, o autismo é uma alteração genética. Podemos falar isso, que tem uma repercussão no comportamento, nessa socialização e também na fala. Está correto? O autismo é uma doença genética multifatorial. Autismo clássico,
ele depende de um grupo de genes e fatores do ambiente para se manifestar. Aí não tem idade certa. Não, na verdade, esse grupo de genes é determinado desde quando houve a fecundação. E os fatores do ambiente, eles podem acontecer ainda. Mas a manifestação não tem idade certa. Não tem Você idade. perceber, de ter um diagnóstico preciso. Depende do quadro clínico de cada criança. Então, tem crianças que vão se manifestar mais cedo, outras mais tarde. No casos clássicos, geralmente se observa por volta de 2 anos de idade, quando a criança já falava alguma coisa e de repente ela deixa de falar. E aí ela tem mania de ficar rodando, ou de rodar as rodinhas do carro de cabeça para baixo, ou ficar brincando em círculo, andando de ponta de pé, ou ficar isolada, não brincar com outras crianças. E às vezes ela senta com outras crianças, mas ela brinca sozinha, mesmo tendo as outras crianças ao lado dela. E quando entra na escola, é mais fácil de evidenciar isso, por conta do desenvolvimento em relação a outras crianças? É mais fácil, porque as professoras identificam logo que aquele menino não brinca muito com os outros. Então, assim, crianças que já estão em escola com 10, com 15 anos, na hora do recreio todo mundo sai para jogar futebol. Ele fica sentadinho na mesma cadeira dele, sozinho, comendo um sanduíche, lendo um livro, uma revista, e não vai brincar com os amiguinhos. Então, isso chama atenção. Doutora, tem alguma novidade em diagnóstico? Em diagnóstico, sim. Alguns casos de autismo, eles, na verdade, o autismo seria um componente de uma síndrome genética. Então, a síndrome tem que ser diagnosticada até para se dar o risco de acontecer novamente outro caso daquele num irmão desse paciente. Mas muitas crianças que não têm uma característica de malformação, elas podem ter um autismo com característica genética, que hoje existe exames mais precisos do que o cariótipo, que é o CGH-Array, que pode detectar uma alteração muito pequena da genética, não vista a olhos no microscópio, e essa diferenciação é importante, inclusive, para definir as chances de acontecer novamente. É exame de sangue. É exame de sangue. Associado aos exames clínicos, vai dar um diagnóstico mais preciso. Não é um exame para autismo, é um exame que pode ser feito nos casos de autismo, como pode ser feito em outros tipos de caso. E essa alteração de cromossomo tem uma associação com o autismo? Dependendo da alteração que aparecer lá, a etiologia, é o diagnóstico por que aconteceu autismo com aquela criança. Então, a partir daí, pode-se explicar melhor por que eu tive um filho assim. Está aqui, você tem essa alteração nessa criança, que provavelmente não veio do pai nem veio da mãe, e que talvez não aconteça novamente na família. Mas isso precisa ser determinado com exames, não é adivinhação de doutor nenhum. O tratamento dessa criança. Creio que envolve uma série aí, muitos profissionais, né? Uma equipe multiprofissional para ajudar essa criança a se socializar, a estar inserida nesse mundo. Realmente a terapia melhora todos os casos. Então, o que importa é um bom terapeuta e a família entender que a terapia é o tratamento. Terapia é o quê? A equipe de fono, físio, TO, psicólogo, cada um desses profissionais ser indicado. Nem toda criança vai precisar de um fisioterapeuta, mas o que a gente tem que ter em mente é que não existe aquele comprimido que vai melhorar tudo no meu filho. O remédio para convulsão deve ser dado, como para qualquer criança, mesmo sem autismo. O remédio para o comportamento é só no período que seja muito necessário, ele não é um remédio para autismo. É como sua dor de cabeça. Se você tomar um remédio para dor de cabeça hoje, não significa que o resto da vida você vai tomar aquele remédio.
você toma no período em que está com aquelas crises de dor de Tratar o sintoma. Exatamente. Mas o tratamento realmente é a partir da equipe multidisciplinar. Por que eu digo isso? Porque aparecem milhões de tratamentos que não tem comprovação científica, que o milagre ninguém sabe de onde começou. Por exemplo, é uma dieta que trata o autismo. Ah, uma dieta melhorou meu filho? Sim, como uma dieta pode melhorar a mim. Eu tenho intolerância à lactose. Se eu tiver uma dieta, vou ficar melhor. Se não, posso ter uma dor de barriga e ficar irritada. Então, assim, não significa que dieta é o tratamento para qualquer autista. Quem esse pai e essa mãe devem procurar primeiro, ao suspeitarem do autismo no filho? Na verdade, eu acho verdadeiramente que não existe aquele profissional que tem que ser o primeiro. O primeiro sempre é o pediatra, porque toda criança deve ter um pediatra. A partir daí, se ele tem características físicas que chamem a atenção, ele pode começar pelo geneticista, mas ele não pode ficar sem um neurologista. Muitas vezes ele pode precisar de um psiquiatra, ou ele pode vir pela mão do terapeuta, para o médico. Ou do médico para o terapeuta. O importante é ter sua equipe montada. O tratamento em crianças mais velhas é mais difícil? Em adultos? Depende, porque sempre depende da gravidade. Uma criança grave que começou mais velha é um problema. Mas, às vezes, você diagnostica um autismo na criança mais velha, não porque ela era grave, mas porque antes ela era um quadro leve que não tinha condição de diagnóstico. Que, às vezes, o próprio diagnóstico ele tem que vir pela mão da equipe. Muitas vezes, tem crianças que eu olho e a mãe diz, ele é autista. Eu disse, não posso dizer isso sozinha. Eu tenho que ter o resto da equipe avaliando, porque às vezes a criança entra numa sala, faz uma coisa, no outro dia ela entra em outra sala, faz outra coisa. A criança nem sempre faz o que o adulto quer. Então, é um dia que ela está mais irritada, é um dia que ela não dormia, é um dia que ela está com raiva da mãe. E nem sempre é autismo, né? Com certeza. Mas o perigo é você querer fazer novidade da medicina. Novidade, você tem que esperar os outros fazer e ver no que é que vai dar. Uma novidade que tem acontecido hoje é as pessoas quererem fazer transplante de medula para melhorar o autismo. Então, é muito complicado você dizer que toda criança que tem autismo vai melhorar com transplante de medula, quando um transplante de medula todo mundo sabe que é caro. Envolve riscos. Corre risco da criança morrer do procedimento, corre risco da criança morrer imunodeprimida por uma infecção. Ah, porque tinha uma criança que tinha leucemia, autismo, tratou a leucemia, melhorou do autismo. Sim, mas se a criança está toda debilitada por causa da leucemia, ela realmente vai ficar uma criança totalmente diferente no seu comportamento. E, além do mais, quantos casos de autismo existe, quantos foi feita essa terapia e quantos melhorou. Então, um número ínfimo de crianças fez transplante, porque uma melhorou, todas vão fazer. Isso não é comprovação científica. Doutora, e a pessoa, a criança ou adolescente, a pessoa que se submete a esse tratamento mesmo como deve ser, com toda a equipe, esses resultados realmente são mais rápidos, são mais perceptíveis? Esse tratamento não é um tratamento para te dar resultados rápidos, porque é um tratamento a longo prazo, é um tratamento mais constante, mais resultados as pessoas veem. Fazendo o tratamento direitinho, tem como ver os resultados. Às vezes a mãe não vê porque ela está todo dia com a criança, mas às vezes chega uma visita que demora um ano para chegar de novo e ela observa logo as melhorias. Agora, não existe cura de autismo. O autismo é uma maneira diferente de pensar daquela criança. E que se a gente bater de frente, a gente só choca. Não adianta de nada. Por exemplo, uma criança autista, se essa mesa está aqui, ela quer essa mesa aqui. Se eu trocar de lugar, ela se irrita. Para que eu vou fazer essa criança ficar irritada do nada? Eu já sei que em casa é assim, não tira a cama dele de canto, não tira o guarda-roupa de canto, porque a mulherada gosta muito de trocar as coisas de lugar. Respeita a criança, né? Respeita a maneira dela de pensar, a maneira dela de se alimentar. Porque às vezes um menino fica todo dia, 5 horas da tarde, ele come pão.
todo dia no lanche ele só quer suco de maracujá. Mas é o gosto dele, não tem por que você ficar implicando. Não, vou trocar seu suco, você tem que comer tudo. Para uma criança autista isso não funciona. É isso aí. Eu ia até te pedir para encerrar com algum recado para os pais, mas eu acho que esse aí já foi o mais importante, né? Respeitar a limitação do filho, respeitar o que ele quer, o que o faz feliz e ajudar, porque isso tudo faz parte do tratamento, né, doutora? Essa criança feliz, essa criança amparada, essa criança respeitada é uma criança que vai evoluir melhor. E a sociedade tem que colaborar, porque a sociedade tem que entender que não é uma criança autista, é uma família que está ali ao redor dela, que todo mundo tem que se ajudar, que não é para chegar uma pessoa de fora e dizer ele é assim porque a mãe não dá educação. Não é falta de educação. E as pessoas têm que ter essa redução do preconceito. Isso é porque tem autista em muitas famílias. Com certeza. Na sua, que está nos assistindo agora, pode ter um autista. Então, vamos respeitar, não é, doutora? E ajudar. E é para isso que a gente trabalha. Para encerrar, como é que está essa assistência no setor público aqui no Ceará? No setor público, já historicamente, a gente tem a Casa da Esperança. O grande problema é que, como a gente acabou de dizer, são muitos autistas, então cadê as vagas para todo mundo? Então, no setor público, hoje, a gente pode te dizer que quem tem sua vaga, segure, que é mais fácil você conseguir esse tratamento com essa vaga em mão do que tantas famílias que estão por aí lutando para ter uma vaga, esperando anos numa fila e a criança perdendo a chance de sucesso na terapia. Ok, doutora Erlane, muito obrigada, então, por essa entrevista tão importante. Tenho certeza que ajudou aí a muitas pessoas que estão nos assistindo hoje. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, pela dedicação ao autismo e por ajudar tantas famílias. Eu que agradeço.